Nós queremos te agradecer por esta tarde, quando nós estamos na tua presença, mais uma vez para encerrarmos o Shabat, para glorificarmos o teu nome juntos, para ainda prescrutarmos a tua palavra. Obrigada por tudo aquilo que o Eterno tem feito conosco. Dá-nos a tua bênção para entendermos cada vez mais aquilo que tu queres nos ensinar, para que sejamos instrumentalidade nas tuas mãos, para outros e para nós mesmos, ó Pai. Corrige-nos e explana a tua palavra para nós, para que nós possamos crescer assim na tua presença, amando a ti cada vez mais de todo o nosso coração. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conosco na internet, para que eles tenham a mesma participação que temos aqui na tua casa. Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo, é nossa paraxá Jetro, né? Nós vamos ver um outro lado. Chiquinho falou numa visão hoje pela manhã, e nós vamos falar a mesma palavra, mas olhando em outro ângulo. Por quê? Porque o nosso assunto hoje é justiça própria. O nosso assunto é justiça própria. Não devemos estabelecer a nossa própria justiça. É isso. E também pode existir julgamento e justiça um sem o outro? Pode. Estou fazendo uma pergunta a vocês. Pode existir julgamento e justiça um sem o outro? Pode existir julgamento sem justiça ou justiça sem julgamento? Lógico que não. Os dois andam juntos. É isso que nós vamos ver. Não é justiça própria. Nós vamos ver então que Jetro é o estrangeiro que aqui está, descendente de Abraão com Quetura. No capítulo 25 de Gênesis, nós vamos encontrar, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus nos narrando a descendência de Jetro de Abraão com Quetura. Ele contribui aqui na nossa paraxá com os rudimentos da Torá. Das primeiras noções, o princípio da Torá. Então, uma lei mais detalhada e especificada será mais adiante revelada a Moisés, sobre o serviço litúrgico, sobre os sacrifícios e sobre o direito. Então, Jetro, descendente de Abraão, é alheio à aliança de Moisés com Abraão. Jetro torna-se alheio também à aliança com Moisés. Deixe-me repetir, Jetro, ele se torna alheio à aliança de Deus com Abraão. E ele vai se tornar, é um direito que a pessoa tem. Ele vai se tornar alheio também. Quando o Chiquinho fala que ele ouve e obedece, é porque ali ele estava sendo, naquele momento, a boca de Adonai, para dar uma instrução. Mas isso não impede que você seja a boca de Adonai e você se torne alheio ao povo de Deus. Vamos em Números no capítulo 10. O que significa alheiar? Alheiar, ele vai evitar intencionalmente seguir os hebreus. É isso? Levíticos, capítulo 10. Números, desculpe-me. Por quê? Porque você vai encontrar aqui, ele vai evitar segui-los. Ele vai se alhear, porque o sacerdote de Midian tomou conhecimento através de Moisés das maravilhas que Elohim havia feito a Faraó, ao Egito e a Moisés, né? E a Israel. Então, veja aqui comigo no capítulo 10, versículo 29, até o versículo 32. Disse Moisés ao Babe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, Jetro: estamos caminhando para o lugar que o Eterno nos prometeu. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem. Versículo 29 de Números 10. Pois o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele: não irei. Estou voltando à minha terra e à minha parentela. Isso é estar alheio evitar intencionalmente seguir os hebreus aqui. Tornou-lhe Moisés: não nos deixes, tu sabes onde devemos nos acampar no deserto e de olhos nos servirás. Moisés faz um apelo grande a ele: não nos deixes. Tu sabes onde devemos nos acampar no deserto e de olhos nos servirás. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Eterno nos fizer. Você vai ver, volta lá comigo em Êxodo,
capítulo 18. Você vai ver que Jetro aqui privou-se. Ele privou-se, segundo a sua vontade, seu desejo, das bênçãos que Elohim daria a Israel. Elohim de Israel daria. Êxodo capítulo 18, de 1 a 8, de 8 a 11, olha aí. Contou Moisés, seu sogro, todas as coisas que o Eterno tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Eterno os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Eterno tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. E disse, bendito seja o Eterno, que nos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, pois fez isto aos que trataram Israel com arrogância. Biblicamente, todo aquele que aliar de Elohim, que se tornar alheio a Elohim e o seu povo, é o mesmo que desvairar-se, que enlouquecer. É a mesma coisa, todo aquele que aliar. Mas há um direito. Jetro foi ali à boca de Elohim, ele ouviu Elohim e ele falou. Mas ele se tornou alheio. É a mesma coisa que você está alucinado. Seu sacrifício, que você vai ver no versículo agora 12, ele é um holocausto à maneira de Noé. E ele torna-se aceitável aos olhos de Elohim. Olha o que eu vou falar para vocês. Seu sacrifício é a maneira de Noé, de Gênesis 8. O sacrifício de Jetro. Mas ele torna-se aceitável a Elohim. Porque, irmãos, você vai ver que Moisés e os anciãos de Israel poderiam ali estabelecer justiça própria e não ouvir. É isso que eu quero mostrar a vocês, a humildade de Moisés. A capacidade dos anciãos de Israel de entenderem que ele era a boca de Elohim naquele momento e que ele oferece um sacrifício semelhante ao de Noé, mas que foi aceitável ao Eterno. Se o Eterno aceita, quem somos nós para não aceitar? Moisés e os anciãos de Israel comeram com Jetro ali, você vai ver agora, muito bem. Olha aí para você ver. Nós vamos procurar entender por que o sacrifício, o holocausto de Jetro é a maneira de Noé. Antes de olharmos o sacrifício de Jetro, vamos olhar o de Noé. Capítulo 8 de Gênesis. Vamos lá, por favor. Nós vamos voltar àquela questão da tradução, do entendimento dos hebreus a respeito de sacrifício e holocausto. Noé ergue um altar a Adonai. Olha aí, versículo 20. Então edificou Noé um altar ao Eterno e, tomando de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Eterno sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, o Eterno recebe o sacrifício de Noé também. No mais próximo original hebraico diz assim, ele faz subir holocausto sobre o altar. Ele faz subir holocausto. Holocausto, a palavra hebraica para sacrifício, que é em português, é olar, no hebraico. Habitualmente é traduzida pela Septuaginta como holocausto, como sacrifício. No hebraico, olar não é holocausto e não é sacrifício. No grego é holocausto e sacrifício. Que significa totalmente consumido sobre o altar. Aquilo que Noé colocou sobre o altar, aquilo que Jetro vai colocar sobre o altar será totalmente consumido. A noção que os hebreus têm de sacrifício é outra. É outra. Eu vou te mostrar. O significado da palavra olar no hebraico é outro. Por quê? Porque significa erguido, segundo Levítico, capítulo 1, versículo 3. Erguido. Por quê? Erguido não significa aquilo que é inteiramente queimado. Por quê? Porque o ofertante vai junto. Ele sobe a rampa que leva ao altar, para onde ele conduz o animal a ser sacrificado. Se queimar o ofertante, o animal, acabou tudo. Por isso que a noção não é a mesma que Noé tem, não é a mesma que Jetro tem. É a noção judaica, hebraica, de sacrifício. Que você e eu somos os ofertantes. Nós vamos subir e vamos apresentar. Mas se o Eterno nos queimar totalmente, nós morremos. Porque nós não suportamos o fogo. Nós morremos.
Então, você vê que a noção é completamente diferente ali de erguido. O que é preciso reter é uma ideia de elevação do homem e do animal em direção ao altar de sacrifícios e depois a Adonai. Os dois se elevam, tanto o homem quanto o animal. Não a ideia de incineração da vítima, como a Septuaginta traduziu, o holocausto. Em português nós conhecemos como sacrifício. Você veja o que Paulo, eu quero ir com você, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, para você ver o que Paulo fala. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque nós temos que entender, irmãos, capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, que o erguido, o sacrifício, é por excelência um presente, uma oblação, uma oferta para Adonai, cujo objetivo principal é obter a absolvição das faltas. A absolvição das faltas. Fazer-se perdoar. Por isso que sobe o ofertante com a vítima e vão os dois para poder fazer a oferta e depois o ofertante volta. Ele volta. Se ele for incinerado, ele não volta mais. Por quê? Porque vai queimar o animal. Você tem que entender o que Paulo está falando em 1 Coríntios 15. Vamos lá que eu não cheguei. Aqui. Olha no versículo comigo 44. Semeia-se corpo animal, ele vai junto com o animal, é a natureza carnal. Semeia-se o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Sabe o que significa animal no grego? Sensual. Sensual. Olha o versículo 42 e 43 aqui mesmo. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder, porque nasce o novo homem. E a nova mulher, nasce o outro, por isso que é o ofertante, essa noção no hebraico. Foi o que não aconteceu com Noé e o que não acontece com Jetro. Tudo é incinerado sobre o altar. A diferença está aí. Veja comigo em Jó. Como é que Jó faz? Orando para os seus filhos no capítulo 1, para que você veja que o objetivo do erguido, do presente, da oferta, da oblação que eu e você oferecemos, o objetivo principal é obter a absolvição das nossas faltas. Jó capítulo 1, versículo 5, veja. É nos fazer perdoar. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz Jó. Como é que é o objetivo? É o perdão dos pecados. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, ele oferecia holocausto, sacrifício, segundo o número de todos eles, dos seus filhos, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Elohim no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Por que ele oferecia o sacrifício? Para perdão dos pecados dos seus filhos. Por isso que nós nos apresentamos como oferta diante do Eterno. O ofertante mais o animal. Então vamos voltar lá. Em Êxodo capítulo 12. Êxodo, oi. Ah, tá. Êxodo capítulo 18, desculpe-me. Êxodo 18, versículo 12. É o sacrifício agora de Jetro. Você vai ver que os anciãos de Israel, Arão, Moisés, estão todos junto com Jetro para fazerem o sacrifício. Olha aqui para você ver. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios, está vendo? Para Elohim, e veio Arão, todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Elohim. Eles recebem Jetro como aquele que ouve a voz de Elohim e anuncia aquilo que Elohim está falando com todo respeito a Jetro. Eles ouvem. E eles vão sacrificar junto com Jetro para comer o pão diante de Elohim. Eles vão. Arão, Moisés, os anciãos, todos eles. Alguém podia discordar, mas não discordaram. Eles não disseram, olha, ele não é hebreu. Ele é descendente de Abraão com Quetura. Ele é um estrangeiro. Nós não podemos receber nada da mão dele porque ele não é hebreu. Eles não têm a sua justiça própria.
Eles não estabelecem justiça própria. Eles se submetem. Porque sabiam que Elohim estava usando Jetro. É isso aí. Jetro, então, toma o holocausto e sacrifício inteiramente consumado no altar, incinerado no altar. Por quê? Fazer uso do sacrifício para subsistência própria. Foi isso que Jetro faz. Ele faz uso do sacrifício. Quando você incinera o sacrifício todo, queima ele todo, você está fazendo uso do sacrifício para subsistência própria. Da ideia de mortificar-se. Da ideia de afligir-se a si mesmo ou alguém para amortecer as paixões. Os ascetas fazem isso. Mas isso não resolve. Então, Jetro é mais ou menos uma coisa assim. Vamos comigo para você ver, no Salmo 40, que o rei Davi, ele vai cantar. Olha só. Se o ofertante não for com o animal, Salmo 40, versículo 7. Se o ofertante não for e levar o animal junto para que, simbolizando a sua natureza carnal para morrer ali, ele fez uma incineração, apenas. Ele fez uma incineração, só isso. Estão me entendendo? Olha o Salmo 40, olha o versículo 6 do Salmo 40 e o versículo 7. O sacrifício e a oferenda não o desejas. Antes ele diz assim, sacrifício e oferta não quisestes, na nossa tradução. Mas as minhas orelhas furastes. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. O que Davi está dizendo aqui? A minha orelha tu escavastes, o meu ouvido. Escavar o ouvido é permitir ouvir um segredo de Adonai. É isso que Davi está dizendo. Aqui a abertura que você e eu temos que dar para a revelação divina. Ajustada à sua palavra. Adonai não deseja que prestemos um culto a ele puramente exterior. Foi o que nós ouvimos hoje pela manhã. Ele quer a conversão do ser, do nosso ser, inteiramente a ele. Então, o erguido, a culpa não pedes, diz Davi, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. No original diz assim, porque o erguido, a culpa não pedes. Olha o versículo 8 e 9. Então eu digo, eis-me aqui, cheguei, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Olha, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Elohim meu. A tua Torá está dentro do meu coração. Isso aí é interiorizar a Deus. Não é servir a Deus apenas pelo exterior. Porque você vai se permitir se apresentar o ofertante mais o animal. E a natureza animal ficar ali. E o ofertante retornar, porque ele tem absolvição das suas faltas, e esse é o objetivo principal. Venho com o volume do testemunho escrito para mim, diz Davi. Venho com o volume da Torá, escrito para quem? Para mim e para você. Fazer teu querer, Elohim, eu desejo. Tua Torá em minhas entranhas. Em minhas entranhas. O termo hebreu evoca a subida do animal ao altar. E depois da fumaça, que vai se elevar em direção a Adonai. Jetro celebra nesse sacrifício o Elohim de Israel, de Moisés. Nesse sacrifício que ele faz, incinera tudo e ele vai ali celebrar Elohim de Moisés. De Moisés, porque ele se torna alheio a ele. Ele não segue com eles. Então, quanto à contribuição de Jetro a Moisés, sua cooperação e contribuição foi assumida e mais tarde aperfeiçoada na lei revelada. Olha lá para você ver, Êxodo capítulo 18. Ela foi recebida e mais tarde ela foi aperfeiçoada pela Torá. Porque eles sabiam, os anciãos de Israel sabiam, Arão sabia, Moisés sabia que Jetro era a boca de Elohim naquela hora. Ele ouviu e ele obedeceu e abriu a sua boca e falou e profetizou. Olha do versículo 13 até o versículo 20. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo e o povo estava em pé, a contribuição dele, diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde?
Respondeu Moisés a seu sogro. É porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. E lhes declare os estatutos de Elohim e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim e leva suas causas a Elohim e ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra em que devem seguir. Então perceba que nenhum deles se opuseram a nada disso aqui, rejeitaram essa contribuição, apesar dele ser estrangeiro e ser alheio ali a seguir com eles, né? Eles não foram, os anciãos de Israel não foram arrogantes, nem Arão nem Moisés. Por quê? Porque eles não estabelecem as suas próprias justiças, a justiça que vem do homem. Vamos em Ezequiel 33, para nós entendermos melhor isso aí. Irmãos, Elohim modifica as coisas como ele quer. E nós precisamos estar atentos, porque se Moisés, se Arão e se os anciãos de Israel não estão atentos ali, à voz do Espírito de Deus, eles vão errar. Olha o versículo 12 e o versículo 13 para você entender. Olha só. Tu, filho do homem, dize aos filhos de teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia, no dia em que se converter da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Se você está indo caminhando, fazendo a obra como Moisés, Arão e os anciãos de Israel, estão indo ali, Elohim decide levantar um estrangeiro para poder abrir a boca e profetizar. E falar, dar um conselho que vai fazer, faz parte dos rudimentos da Torá e mais tarde aperfeiçoado. Se eles ali não aceitam e dizem, não, ele não é hebreu, nós não vamos receber. Nós não vamos ouvir a Jetro. Ali arrogância, justiça própria, tudo que eles fizeram, eles vão pecar, eles iriam pecar, e tudo que eles já fizeram para o eterno vai de água abaixo. Porque eles são devedores, arrogantes, produziram iniquidade por não respeitar uma ordem de Elohim que ele dá como ele define que deve ser. É isso que acontece aqui, ó. Então, confiando na sua justiça, praticar iniquidade. Não virão em memória todas as suas justiças. Tudo aquilo que você fez não virá à memória de Elohim. Mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Necessita de um arrependimento de pecados para tomar a estrada outra vez, tomar o caminho. O ato de decidir constitui uma sentença de Elohim. E ela, olha só, deixa eu repetir. O ato de decidir constitui uma sentença de Elohim. É ele quem decide. E ele não é arbitrário. Presta atenção nisso, ele não é arbitrário. Ou seja, suas decisões não são caprichosas, ilegais. Suas decisões não são abusivas. As decisões de Elohim. Suas determinações são alicerçadas sobre razões morais. Morais, autênticas, visando o quê? O mundo vindouro e a eternidade para nós. É isso que ele está visando. Então, ele não é arbitrário. Vamos lá em Romanos 10. Por favor. Romanos, capítulo 10. Ele não é arbitrário. Porque você vai encontrar aqui em Romanos 10, Paulo explicando essa questão com mais detalhes da decisão de Elohim, quando Acás, rei de Israel, Isaías mandou que ele pedisse um sinal,
E ele diz, como eu vou tentar o Senhor, meu Deus? Acaso não sabia para onde ia, que direção a flauta estava tocando? Ele responde para Isaías isso. O que ele estava preso? Ele estava preso à letra que mata. Não vou tentar ao Senhor. Isaías ficou irritado, pois a virgem conceberá. Como é que uma mulher que não teve contato com homem algum vai conceber? Pois a virgem conceberá. Terá um filho, seu nome será Emanuel. Vocês estão achando que o profeta não ficou irritado ali? Ficou. Ficou. Por quê? Porque o rei ali não exerceu fé, arrogante, confiando nele próprio. Olha aqui o que diz o profeta, o apóstolo Paulo. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Elohim por Israel para que se salvem. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Elohim, mas não com entendimento. Olha só. Visto que não conheceram a justiça de Elohim e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Elohim. Se Moisés e os anciãos e Arão não se submetem ali à justiça que vem de Elohim, abrir a boca de Jetro e falar, eles estavam perdidos. Eles errariam o caminho, eles estavam produzindo iniquidade. Mas eles receberam, foram humildes, não foram arrogantes. O que Paulo está dizendo aqui? Visto que não conheceram a justiça de Elohim. Ele está falando de Yeshua, Hamashia. Está falando de Yeshua. Quando estabelecemos nossa própria justiça, é porque estamos inchados de orgulho, ou então nos perdemos em meio à religião. Ou nós estamos inchados de orgulho ou nos perdemos em meio à religião. Aí nós vamos partir para a prática da justiça própria do homem. Do homem. Então nós devemos nos esforçar para compreender isso, irmãos. Porque isso acontece lá no seu trabalho, isso acontece aqui dentro da congregação, isso acontece na sua casa, de você e eu estabelecemos justiça própria. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que orar e saber a direção que Elohim conduz as coisas. Então, quando Elohim escolhe alguém para dirigir uma questão, mesmo que ele transtorne a ordem já estabelecida, quem somos nós para não aceitar? Vocês lembram de Maria? Ele transtornou a questão, porque tinha uma lei, que a mulher não podia ter contato com homem algum antes do casamento, e ela não teve. Mas ela poderia dizer ali, não, eu não vou aceitar. Ela podia ter dito para o anjo. Não vou aceitar. Porque Elohim estava transtornando as coisas. Estava ou não estava? E ela aceita. Ela, por fé, ela vai e recebe, porque ela não tenta estabelecer a sua própria justiça. Ela não tem medo. Quando eu estabeleço justiça, é por quê? É porque eu entrei pelo caminho, me perdi no meio da religião, ou então eu sou arrogante e altivo. Eu não aceito. Ele vai transtornar ali. Ele vai ferir a própria Torá. Vamos dizer assim, mas ele pode fazer isso. Transtornar é isso aí. É mexer na ordem estabelecida. Então, se ele mexe, quem somos nós para dizer que não? Por quê? Temos que vigiar, pois também o elevado conceito que nós temos de nós mesmos, como as convicções religiosas extremadas, olha só, nos torna incapazes de reconhecer que Elohim está a fazer, o que Elohim está a fazer naquele momento. Se Moisés, Arão e os anciãos de Israel não estivessem vigiando ali, eles não aceitariam. Não aceitariam. Nós nos enchemos de justiça própria e começamos o nosso próprio julgamento. Quando ele toma uma decisão de mudar a rota da caminhada, o itinerário, ou ele decide qualquer coisa lá na minha casa, e eu então entro questionando e brigando, eu estou estabelecendo justiça própria. Eu preciso parar e orar. Parar e orar. Quando ele levanta alguém para poder ele usar, para estabelecer determinada questão, como ele usou Jetro, quem eram os anciãos de Israel para questionar? Elohim decidiu. O direito pertence a ele, justo juiz. Não é verdade? E ele não é arbitrário. Ponha isso no seu coração. O empenho extraordinário, isso que Paulo está falando aqui, que exercemos na execução dos deveres religiosos, que é chamado zelo excessivo, nos leva a criar nossa própria justiça. E assim nós nos corrompemos. Leva-nos a criar a nossa própria justiça. Nós nos corrompemos, nos tornamos podre, nos tornamos devassos,
depravados, e não há em nós lugar para o entendimento do Espírito, para se submeter às ordens de Elohim, porque eu estabeleço a minha própria justiça. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui, ele não está falando para toda a nação de Israel, não. Não. Ele ensina justiça, ele está falando assim, sobre justiça própria, ele não está dizendo que é toda a nação. Eu vou te mostrar. Que toda a nação havia criado justiça própria. Não. Não aceitando a obra messiânica de Yeshua HaMashiach. Não, não. Vamos ver. Lucas capítulo 2. Simeão é um exemplo claro e lindo e maravilhoso. Simeão, pai de Gamaliel. Simeão reconheceu Yeshua e o reconforto de Israel. Ele reconhece imediatamente Yeshua e o reconforto de Israel. E disse, olha o que ele vai. Havia em Jerusalém um homem, versículo 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem justo, tremente de Elohim, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Mashiach. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Yeshua para que ele procederam segundo o que a Torá ordenava, ele então o tomou nos braços e louvou a Elohim, dizendo, agora, Eterno, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Não era para todo Israel que Paulo estava falando, não, porque muitos em Israel estavam... Olha Atos, olha comigo Atos dos Apóstolos, qual é o conselho que Gamaliel dá no capítulo 5 de Atos. Sabe quem é Gamaliel? Filho de Simeão. Ele é filho de Simeão, Gamaliel. Então ele ouvia seu pai em casa, com certeza, mesmo ele sendo um homem grande no sinédrio, né? Ele era um judeu, um hebreu que ocupava uma das cadeiras da Suprema Corte. É Gamaliel, mas ele... Olha aqui a conversa de Gamaliel. Mas, versículo 34. Filho, Atos 5, 34. Atos 5, 34. Quando Simeão diz, despede o teu servo em paz, e ele diz, eu vi o reconforto de Israel, ele está fazendo citação de Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo. Ele viu aquele que viria consolar o seu povo. Então, Simeão não foi nem um pouquinho, trabalhou com nenhuma justiça própria, nem teve zelo sem entendimento. Olha Gamaliel, versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse, israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois se este conselho, esta obra de homens, ela se desfará. Ele não estabelece justiça própria. Mas se é de Elohim, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Elohim. Se Elohim levanta alguém para que aquele alguém seja a instrumentalidade dele para resolver uma questão dele, você se levanta contra.
você tem a coragem de estabelecer a sua própria justiça? Tudo que você praticou para o eterno será nulo, porque você está praticando iniquidade. Diz o profeta Ezequiel, no capítulo 3, no capítulo 18, no capítulo 33. Ele fala sobre isso. Quem somos nós? Olha o que Gamaliel fala. Cuidado, porque você pode estar se levantando contra Elohim. Você se levanta contra Elohim. Confere comigo. Irmãos, eu fiquei encantada. Eu sou obrigada a compartilhar com vocês com o Salmo 94. Mas encantada, vamos lá no Salmo 94. O que diz o salmista? Ele é pai de Gamaliel. Aquele Simeão que eu li de Lucas 2 é pai de Gamaliel. É pai de Gamaliel. Então ele aprendia com seu pai. Ele sabia. Então Gamaliel vai ali com toda a sabedoria e diz, não vamos estabelecer justiça própria, porque podemos estar combatendo contra Elohim. Olha o Salmo 94. Olha o versículo 20. Na minha tradução diz assim, eu não sei como está na de vocês. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? Olha só, mas eu quero te mostrar mais próximo ao original hebraico. Olha só, seria teu associado o trono de corrupção? Seria associado a Elohim o trono da corrupção, que forja dentro de ti o labor? Eu vou te mostrar o que é isso. Ou seja, aquele que inventa, imagina no seu interior um trabalho árduo, prolongado, em favor da obra de Deus. A pessoa devassa, ela cria um labor. Seria, olha o que ele diz aqui, seria teu associado o trono de corrupção, que forja dentro de ti o labor, dentro dele o labor, um trabalho árduo na obra de Elohim. Olha só, a pessoa é devassa, ela cria um labor e dá aquilo como real, ela criou, é a imaginação dela. Fingindo para ela e para os outros que Elohim mandou-lhe fazer tal tarefa. Por isso que eu te perguntei, existe justiça sem julgamento ou julgamento sem justiça? Não existe. Não existe. Está exatamente dentro desse salmo. E dentro daquele salmo que nós colocaremos da base bíblica, está ali. Julgamento e justiça pode se separar? Não pode. Não tem como. Isso que diz o salmista, que forja dentro de ti um labor, tendo concluído sua obra corrupta, se impõe, pois ordena e determina para muitos sua própria justiça. Sua justiça própria. Essa iniquidade necessita de julgamento. Pode associar-se com Elohim a corrupção? Que você vai ouvir o que o salmista fala, eu vou ler mais aqui. Pode existir julgamento e justiça um sem o outro? É nos Salmos que nós lemos toda semana. É a base do trono de Elohim. Pode existir julgamento e justiça um sem o outro? Não. O salmista diz que não. Vamos ver. Olha o versículo 14. Pois o Eterno não rejeitará o seu povo, jamais desamparará a sua herança. Pois Adonai não abandona o seu povo, não abandona a sua posse. Olha o versículo 15. Sim, o julgamento retorna à justiça. Olha aqui, o juízo voltará a ser fundado na retidão, diz aqui a minha tradução. Agora sim, o julgamento retorna à justiça. Porque eles estavam separados. Julgamento de justiça. Quando eu estabeleço justiça própria. É a mesma coisa quando há implicância aqui dentro da congregação com a pastora Sandra, como mulher aqui ensinando. Tem pessoas aqui que não se submetem por nada que eu falo. Sabiam disso? Sabiam disso? Sabia não? Isso é iniquidade. Nós não podemos entrar Páscoa com isso. Porque você separou o julgamento de justiça. Está estabelecendo a sua justiça própria. Aprove a Elohim transtornar a sua palavra. E usar-me nesta questão. Porque ele diz, a mulher fica calada na igreja. A Bíblia continua dizendo isso em 1 Coríntios. Ele não acabou, não, está lá.
Mas aprove a ele transtornar e levantar uma mulher para essa questão do retorno, para dar a direção. Não estou aqui fazendo nenhum serviço litúrgico. Não estou aqui carregando nenhuma Torá para escandalizar ninguém. Não faço nada disso. Aí você se levanta em justiça própria. Você separou julgamento de justiça. E aí você entra num processo de corrupção, de iniquidade. E cria dentro do seu coração para ti o labor. Eu trabalhei tanto. Eu fiz tanto para o Eterno. Ninguém me reconhece. Nem Yeshua. Sim, julgamento retorna à justiça. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 15. Ó. E hão de segui-lo todos os retos de coração. Ó. O julgamento está ligado à justiça. A obra do corrupto, ele separa a unidade entre julgamento e justiça, ao inserir nela sua mentira. Sua mentira. Quem se levantará diante de mim em favor dos obreiros da fraude? Você já sabe que quem separa é o próprio, aquele que se diz servo de Elohim. Olha só, olha o versículo 16. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Quem se levantará diante de mim em favor dos obreiros da fraude? Ninguém vai defendê-los quando Elohim decidir julgá-los. É isso aí. Obreiros da fraude, da corrupção. Aqui o obreiro é um operário, um trabalhador que cria sua própria justiça. É um operário de Elohim, que cria sua própria justiça. É dentro de casa que nós temos isso. Lá dentro da sua casa, aqui dentro e por aí afora. O salmista chama-o de enganador. Pois ele instituiu para ele um conjunto de procedimentos e dissimulações cujas consequências vão criar laço, embaraço, armadilha para as pessoas. Porque ele que vai aplicar a justiça. E não a justiça de Elohim. É ele que vai aplicar. Ele vai criar embaraço, armadilha para as pessoas. É isso aí. Então, seu ato de má fé significa o quê? Por que ele está agindo de má fé? Porque ele coloca tropeço para os pequenos. Ninguém ousará defendê-lo diante de Elohim, pois é criminoso. É isso que está dizendo. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Por isso que Elohim está te chamando desde tabernáculos. No Salmo 119, no versículo 126, porque anularam a minha Torá. Então, é para você tomar partida ao lado dele, de Elohim. Por quê, irmãos? O que você está esperando em obedecer rigidamente a Elohim? Sua vida está em risco, a minha também, todos nós. O que nós estamos esperando? Então, olha o versículo 17. Se o Eterno não for o meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Se Adonai me ajuda, meu ser em breve ficaria em silêncio. Está bem parecido. Quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor, ó Eterno, me susteve. O versículo 18. Está orando, o salmista está orando por ele mesmo. Então, ele diz, meu pé vacila, teu bem-querer, Adonai, me restaura. Agora, olha só, olha o versículo 19. Multiplicam-se dentro em mim os meus cuidados. Está ótima aqui essa tradução. Multiplicam-se dentro em mim, no original diz, os meus fantasmas. Eu decidi cuidar de mim. É isso aí que ele está falando. É isso que está aqui, ó, no versículo 19. Multiplicam-se dentro em mim os meus cuidados. As tuas consolações alegraram a minha alma. Livre dos múltiplos fantasmas, diz o original hebraico. E das minhas entranhas, em teus reconfortos, meu ser se deleita. Eu estou livre daquilo que eu criei, irmãos. Do imaginário. Daquilo que eu estabeleci para mim mesmo. Daquilo que eu inventei. Irmãos, domingo passado eu estava ensinando lá em Felrosa, eu saí do sério, Chiquinho. Eu saí do sério. Olha, irmãos, eu vi a hora que alguns jovens entravam em transe. Em transe. Total. Transe, verdadeiramente. Uma coisa horrível. Eu falei, o que vocês estão inventando, gente? Que invenção é essa? É esse fantasma aqui, ó. Multiplica-se dentro em mim os meus cuidados.
os meus fantasmas, livres dos múltiplos fantasmas. O pé vacilou porque perdeu o vigor e a força, que o salmista está dizendo. Por quê? O pé enfraqueceu e me tornei um indeciso. Quando eu estabeleço justiça própria, comecei a duvidar. Quase não posso ficar em pé. Isso que o salmista está dizendo. Com os múltiplos fantasmas é o produto da minha imaginação. Daquilo que eu criei, eu decidi cuidar de mim mesmo ou cuidar dos outros. Tem muito obreiro de iniquidade por aí que não foi chamado. Hoje eu estava aqui sentado ouvindo uma história fantasma. Fantasma de manhã. Fantasma, a Ritona sabe disso. De um pastor. Então tem muito obreiro da iniquidade, estabelecendo justiça própria. Então, produto da minha imaginação, eu me tornei alucinado, vendo figuras medonhas. Demônios para tudo quanto é lado. Vendo vultos de mortos, de entidades sobrenaturais. Isso que é fantasmas. Porque eu criei, eu resolvi cuidar de mim. Você imaginou se Moisés faz isso, Alarcon? Você já imaginou? Isso é justiça própria, irmãos. Isso é justiça própria. Minha imaginação colocou-me aonde? Em queda livre. Em queda livre. Infundindo-me o quê? Terror. A minha imaginação. Aquilo que eu criei. Aquilo que eu decidi estabelecer justiça própria. Porém, eu estou livre, pois Elohim julgou a minha iniquidade. Foi aqui que o salmista falou? Eu estou livre. Por isso que ele diz, pode associar-se contigo o trono de corrupção, que forja dentro de si um labor, um trabalho, uma justiça própria. Cria uma justiça própria. Eu só estou livre, livre da iniquidade, quando eu estou livre do meu ego. O salmista canta. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu estou livre do meu ego. Somente a justiça absoluta e o julgamento permite escapar o castigo da iniquidade. Você guarda e escreve aí, ó, na sua Bíblia, o versículo 15, que o julgamento e a justiça voltam a se unir. Porque os obreiros da iniquidade separam. Julgamento para eles não existem. Senhores da situação, então eles só têm justiça. Julgamento não tem. Por isso que a justiça e o julgamento se separam. Não é assim, irmãos. Não tem como separar julgamento de justiça. Somente a justiça absoluta do julgamento permite escapar o castigo da iniquidade. Desse modo, também os justos têm necessidade de que essas virtudes, julgamento e justiça, se completem. O justo, eu preciso ser julgada nos meus erros. Você precisa ser julgado nos seus erros. Porém, a obra de orgulhosos religiosos separa a unidade do julgamento e justiça. Separa julgamento e justiça. A unidade entre eles, ao inserir em seus corações suas invenções mentirosas. Elohim julga todo aquele que tem prática de justiça própria. Verifica comigo como julgamento e justiça estão ligados e inseparáveis. Vamos lá em Isaías 6, na nossa Haftará. Estão ligados, inseparáveis, julgamento e justiça. Já entenderam, né? Já entenderam. Quando Elohim julga o profeta Isaías, irmão, você tem que pensar assim. Irmão, você tem que pensar assim, olha, se Isaías, antes de começar seu ministério, foi julgado, e eu? Eu chego a alguma coisa pé da unha de Isaías? Nem pé da unha, Chiquinho. Olha aqui, se o profeta Isaías teve que ser julgado, olha aqui. Isaías capítulo 6 é a nossa Haftará. Elohim queima os seus lábios, porque ele estava com alguma obra de fraude. Eu sempre, Lorena, pensei assim, Isaías devia falar palavrão, ignorante, eu não sabia. Que isso era que Isaías estava com a obra de fraude, ele devia ter a sua justiça própria. Eu não sabia. Então, ele devia falar algum palavrão. Ah, minha bobagem. Pensava isso, O anjo vem com a tenaz retirada do altar e vai queimar os lábios dele. Alguma coisa que ele projetou, que Isaías
imaginou. Obrigada, Rogério. Se Isaías ali, irmãos, não fosse queimado os lábios de Isaías ali com a brasa viva do altar, provavelmente ele começaria o seu ministério com seus planos, com seus projetos. Ele começaria, olha aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Eterno dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece o pecado. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Eterno dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Eterno que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Provavelmente o quê? Os projetos ingênuos e ridículos de Isaías para o povo eram projetos de justiça própria, que ele usaria os seus lábios para proferi-los. Elohim vem julgar Isaías. Então ele vai julgar, por quê? Porque Isaías estava cheio de justiça própria. Isso é iniquidade, vai gerar morte para o profeta e para quem está ouvindo. Para o profeta e para com aquele que ele está ensinando. Adonai, o libertador, está livre de qualquer comprometimento com a morte. Ele veio para nos corrigir e nos dar vida. Ele não tem compromisso com a morte. Ele quer que nós mudemos de comportamento. Pela resposta do profeta Isaías, quando ele disse, eis-me aqui, Elohim sentiu. O homem entendeu. Não foi? O homem entendeu. Entendeu o que eu estou fazendo. Ele sentiu que seu profeta reconheceu que errou gravemente. Que ele estava com um projeto de fraude para o povo de Elohim. De corrupção. Imediatamente Isaías apresentou a verdade com provas. Qual foi a verdade com provas? Olha aqui. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Perguntou. Então eu disse, eis-me aqui. Envia-me a mim. Trata-me a mim primeiro, Pai. Retira do meu coração os meus fantasmas que eu criei. Que eu estabeleci justiça própria. Eu estabeleci. Faça-me, disse Isaías, delegado de mim mesmo. Foi isso que ele disse. Faça-me delegado de mim mesmo para depois exercer meu cargo público. Para desfazer toda a justiça própria. Que eu esteja sempre subordinado inteiramente, como serviçal a Adonai. Ele levanta o burro para falar, tá certo. Eu vou entender que aquela mula era a voz de Elohim naquele momento. Mais tarde, vai lá no capítulo 56 de Isaías. Mais tarde, olha o que ele vai dizer. Ele entendeu direitinho. Isaías entendeu perfeitamente o que aconteceu com ele mesmo. 56, versículo 1. Assim diz o Eterno, mantende o julgamento e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, a minha retidão a manifestar. Está vendo? Voltou-se a unir julgamento e justiça. Por quê? Porque Isaías foi julgado.
Foi julgado, ele entendeu. Ele vem escrevendo, guardai o julgamento e fazei justiça. Porque próximo está de vir a salvação. Então, julgamento e justiça estão de mãos dadas. Irmãos, se você e eu não reconhecemos que a prática da justiça própria é iniquidade e corrupção, e que precisamos urgentemente parar de aplicar na obra de Elohim as nossas regras, as nossas teorias, a nossa ciência humana falida, fadada ao desaparecimento, nós não aprendemos. Você encontra o profeta aqui escrevendo no capítulo 56, no versículo 1, que julgamento e justiça se unem, estão de mãos dadas, porque aconteceu com ele. Ele nunca mais quis estabelecer justiça própria. Nunca mais. Então, cessar de executar os nossos próprios projetos. Pois estes, os nossos próprios projetos, a nossa ciência. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, tem aparência os nossos projetos de piedade. Tem aparência de sabedoria. Vai lá para você ver, em Colossenses 2. Aparência de sabedoria, os nossos projetos. A nossa justiça própria tem só aparência. Na verdade, a aparência de sabedoria. Em serviço litúrgico voluntário, Colossenses 2, 23. Olha aí, ó. Os nossos projetos, versículo 23. Tem, na verdade, projetos feitos, estabelecidos sob justiça própria. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto, em serviço litúrgico voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo do Machia, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Os teus e os meus projetos, a minha e a sua ciência, não tem nenhum poder contra a satisfação da carne. Olha o 22, quem quer que leia. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Quando você vê a pessoa, irmãos, é muita simplicidade do rebanho, é muito não conhecer nada. Vê que bota aqui na frente umas dançarinas para uma animação de culto. E fica aquela papagaiada aqui na frente. E nós cantando ao Eterno e umas moças dançando. Todo dia, todo domingo, todo serviço. E o povo está lá achando que aquilo é adoração, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, está tudo fadado ao desaparecimento. Vai acabar. O que faz lá na praia, do encontro de não sei o que, vai acabar, vai entrar em desuso. Vai ficar quadrado, antiquado, obsoleto, vai acabar. Todos esses acabamentos aí que eu estou falando. Não é? Não vai acabar? Vai. Vão criando novos. Justiça própria. Justiça própria. Não celebram o Shabat. Não guardam o Shabat. Não guardam as festas. Mas eles querem coisas novas. Até que passe o tempo. O entretenimento. Se não suspendermos essas nossas ações fraudulentas, morreremos por quê? Confiados na nossa própria justiça. Morreremos confiados na nossa própria justiça. Olha para Moisés, olha para Arão, olha para os anciãos de Israel, que com submissão e humildade ouviram o conselho de Jetro. Praticamos iniquidade, não virão em memória, diz o profeta Ezequiel, todas as nossas justiças, mas na sua iniquidade que praticou, essa morrerá. A Ritona quer que a gente volte no Salmo 94, porque ali o salmista fica escandalizado com ele mesmo. Né? Ele fica escandalizado com ele mesmo, ele escreve lindíssimo, coisa maravilhosa. Nós resolvemos cuidar de nós mesmos, pelo amor de Deus. Versículo 23, Ritona. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Eterno, nosso Elohim, os destruirá quando nos conduzimos por esse caminho sem arrependimento dessa justiça. Como Isaías se arrependeu, porque o Eterno teve misericórdia dele.
Aí ele começou, se você continuar o capítulo 6, ele começa ali seu ministério. Ele começa, ministério público. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso. É isso, é servir a Deus só com o exterior. Só com o exterior. Não vos enganeis, irmãos. Não vos enganeis. Sabe por quê? Porque nós vamos adotar uma postura de blasfêmia. Porque eu me levanto, não é contra aquele que Elohim levantou para resolver aquela questão. Eu me levanto é contra Elohim. Por isso que Gamaliel diz, cuidado, cuidado, porque vocês podem estar se levantando contra Elohim. Aí entra no campo da blasfêmia. Da blasfêmia. Porque não é o homem que você está contra, que a pessoa que está ali, você está contra Elohim. Por causa dos seus projetos fantasmas. Então você se torna um escarnecedor. E Paulo escrevendo aos Gálatas diz, não vos enganeis, Elohim não se deixa escarnecer. Não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semeou é aquilo que ele vai colher. Não é verdade? O que semeia na carne, vai colher, ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A vida eterna. Nós não podemos entrar Páscoa. Nós não podemos celebrar Páscoa com esta prática aqui. Nós precisamos de pedir ao Eterno que venha e desfaça a nossa justiça própria. Nós não podemos subir para sacrificar em Páscoa desse jeito. Não podemos. O conselho de Jetro a Moisés é específico. Estou terminando. Para uma organização em 3 atividades, que elas serão exercidas cada qual num diferente grau de hierarquia. Veja comigo, volta lá. Em Êxodo 18. Em diferentes graus de hierarquia. Mas isso aqui é uma coisa fantástica que Jetro aconselhou a Moisés. Olha só. Ele ele vai dizer 3 coisas aqui importantes. Ele fala, mas procura dentre todo o povo homens capazes. No original hebraico, contempla entre todo o povo. Contemplar é olhar atentamente, demoradamente, sobre cada um. Mirar cada um para ver se você pode levantá-los para essas 3 funções. Cada um na sua posição. Leve em consideração não só o serviço militar que eles podem prestar. Leve em consideração a vida moral deles. É isso que Elohim está falando, que Jetro está falando para Moisés. Olha aqui, ó. Homens capaz, né? Trementes de Elohim, homens de valor, trementes de Elohim, frementes no original hebraico. Então, homens de valor, o que é isso? Escolha homens não somente em razão do serviço militar, né? É isso aí. O outro, homens frementes de Elohim, olha aqui, ó, trementes de Elohim, homens de verdade, frementes aí é trementes também. Escolha aqueles que tremam, que estremecem de Elohim de Israel, que se agitam em saber qual é a função de juiz que eles terão essa delegação aqui agora. Qual é a função de juiz? É uma comissão que permite você responder em nome de outro, nesse caso, em nome de Elohim. O juiz responde em nome de outro. Em nome de quem? De Elohim. Não é verdade? Então, essa função é por excelência sagrada. É isso que eles tinham que... Por isso que eles tinham que tremer de Elohim. Olha a contribuição de Jetro. Olha só. Aquele que treme deve saber que esse encargo é de origem divina. Ele não pode confiar na sua justiça própria. Senão ele vai tomar o caminho da corrupção. Não pode confiar na sua própria justiça, que vai tomar o caminho da corrupção. Homens odiosos do proveito próprio. Olha aqui, ó. Põe-no sobre eles, aborreçam a avareza, na nossa tradução. Aborreçam a avareza. Homens que não só detestam a avareza, mas que inspirem profunda aversão ao proveito próprio. Que inspirem aversão ao proveito próprio. Não só isso. Escolha homens que recusam tirar vantagem da posição que ocupam para dar lugar à avareza, né? Se tirar vantagem, vai dar lugar à avareza, ao lucro, ao benefício próprio. Nós temos 2 tipos de avareza.
A avareza, aquele que tira lucros de uma operação qualquer, né? Comercial, industrial. Este é o ganho proveniente de qualquer especulação. Depois de descontar as despesas, esse é o ganho líquido. Né? Tem uns que se embrenham por esse caminho e vivem só disso. Esquecem de Elohim. Mas se você fizer isso corretamente, você sustentará a sua casa, a sua família, essas coisas com temor a Deus, né? A Elohim. A outra avareza é o apego excessivo às riquezas, mesquinhez. É isso que já está falando aqui, ó. Aborreçam a avareza. É que homens que eles sejam, não rejeitem o proveito próprio, né? Então, a Bíblia diz que esse tipo de pessoa avara é uma pessoa com apego excessivo às riquezas. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se trespassaram, porque a pessoa trespassa ela mesma. Trespassa ela mesma. Assim mesmo, com muitas dores. Com muitas dores. É igual o ídolo provoca muitas dores. E o dinheiro é uma idolatria. Idolatria, a Bíblia diz. Não é? Os que fazem da fé a fonte de lucro. É isso que já aborreçam a avareza. Olha, se nós fôssemos entrar para esse campo dos que fazem da fé a fonte de lucro, vai lá em 1 Timóteo. Vai lá. Esses são os que lucram com a incapacidade alheia, aproveitam e desfrutam da cegueira espiritual do outro. 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. Os que fazem da fé a fonte de lucro. Olha o conselho de Jetro. Você vai encontrar em toda a Bíblia, só que aperfeiçoado o conselho dele. Olha aí. Os que fazem da fé a fonte de lucro. Esses são aqueles que lucram com a incapacidade alheia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Que dar honra somente a Elohim é fonte de lucro, que eles não dão. Que você sabe aí. E você sabe que, volta aqui em Atos dos Apóstolos, volta. Irmãos, Atos dos Apóstolos, você vai ver que é igualzinho nos nossos dias, não mudou nada. Hoje é pior do que no período de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, versículo 16. Olha aqui para você ver. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, Atos 16, 16, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está vendo? Fazendo uso da fé. Olha no capítulo 19 aí de Atos, para você ver, versículo 24. Olha aí. Olha bem. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, está vendo? Paulo aqui apanha, preso, por desfazer tudo isso, fazendo da fé a fonte de lucro. Mas hoje, os obreiros da fraude fazem muito pior que isso aqui. Obreiros da fraude e da corrupção fazem muito pior que isso aqui. Os mestres que têm o coração exercitado na ganância, eles fazem comércio ilegal e clandestino com as ovelhas. Tráfico de influência que os mestres fazem, trocas de favores entre autoridades e poderes, não é? A serviço de interesses pessoais, tudo isso em nome da fé. Tudo isso. Esse é o quadro do que nós estamos vivendo, e esse é o conselho que Jetro dá a Moisés. Moisés seguirá o conselho de Jetro. Ele, o homem que fala com Adonai face a face, que é seu mediador único. Olha o que eu estou falando para vocês. Ouça-me, vou repetir. Moisés seguirá o conselho de Jetro. Ele,
o homem que fala com Adonai face a face. E que é seu mediador único naquele momento. Ele ouve Jetro. Moisés obedece o conselho de um sacerdote pagão numa questão vital para o futuro da nação. Moisés escutou Jetro porque Adonai se exprimiu. Falou pela boca de Jetro. Moisés não tinha justiça própria. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, capacita cada um de nós a adentrarmos, caminharmos em direção à Páscoa, trabalhando conosco para não estabelecermos a nossa própria justiça. Nós temos que olhar para Moisés, para Arão, para os anciãos de Israel, para a palavra e para o Eterno que fala pela boca de Ezequiel, que nos corrigirá se nós estabelecermos a nossa própria justiça. Que nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, livra-nos como tu livraste Isaías. E o teu servo entendeu e disse, envia-me a mim primeiro, Pai, para que depois eu tenha o direito de exercer o meu ministério público. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos celebrar Páscoa em unidade contigo. Portanto, desfaça toda iniquidade, corrupção e fraude no meio de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.